Bom, perfeito. Isso está baseado justamente em experiência concreta de sucessos e de erros, não é? No processo de desenvolvimento internacional. E nós falamos daqueles fatores-chave. Primeiro, justamente a estratégia, que tem que estar ligada às aspirações dos acionistas, dos donos da empresa, que tem a ver com a pergunta mesma de por que internacionalizar, qual é o objetivo, se é um objetivo puramente defensivo, se é um objetivo mais agressivo, se é um objetivo justamente de construir uma multinacional ou só de se proteger da concorrência estrangeira. E estratégia quer dizer também o meu posicionamento como proposta de valor, em que nível de precificação, qualidade, nível de serviço eu vou tentar me posicionar a nível internacional, de posicionamento estratégico, escolher os países, as geografias onde eu acho que eu tenho oportunidades interessantes, justamente, e também depois vamos falar um pouco como eu vou traduzir a estratégia nos fatores seguintes que tem que ver com o modelo de negócios. O modelo de negócios quer dizer a empresa é uma coleção de atividades que vão desde um fluxo de inovação a uma atividade de produção, seja do produto, seja do serviço, a uma atividade de entrega, de seguimento, de relacionamento com o cliente. Modelo de negócio, quando eu vou fazer internacionalização, muitas vezes eu estou saindo de um modelo onde estou completamente integrado no meu país de origem, no Brasil. Quando vou sair nas outras geografias, vou ter que pensar também se eu vou ir com um modelo completamente integrado ou se vou começar a compartilhar partes daquelas cadeias de valor. E a pergunta lá é quem faz o que, onde e com quem também, com quem. Não? Isso tem que ver também, então, com a questão do modelo de organização. No momento que nós estamos agregando outros mercados internacionais, estamos introduzindo uma variável adicional de complexidade na empresa, que é a geografia. Que eu vou ter agora atividades que eu não posso controlar diretamente desde a matriz, então que nível de autonomia, que nível de delegação que eu posso dar para aquelas unidades, para que elas consigam se dar no mercado, tomar decisões, etc. Não? Então, vamos supor, falamos da estratégia, do modelo de negócios e do modelo organizacional. Isto tem que ver também com como nos conectamos com o meio, o entorno, os stakeholders, não? Os participantes nos países onde estamos, e depois a questão de capacidade de ter uma visão a 3 a 5 anos, porque nenhum processo de internacionalização vai dar resultados diretos, imediatos, etc. A gente vai ter que investir dinheiro, é um dos fatores, claramente, mas capacidade também de absorver resultados que podem ser negativos durante um certo tempo. E um tema que muitas vezes se esquece facilmente é investir recursos humanos. Nós saímos de uma situação, normalmente, onde não temos recursos humanos assim excedentes, e então como vamos alocando a nossa melhor gente. Também como vamos tentando de absorver recursos humanos nos países onde estamos, é extremadamente importante, não? E um tema importante lá também que nos permite analisar histórias de sucesso ou de insucesso tem que ver com a capacidade de desenvolver alianças estratégicas, seja com gente que são muito bons no mundo e nós estamos tentando fazer uma aliança estratégica com eles, seja com a escolha de parceiros nos países onde estamos indo como objetivos, não? O mundo está feito de países, não? E isso em algum momento se esqueceu um pouco, até em indústrias muito globalizadas como as de bens de consumo, onde 10 anos atrás se pensava, bom, eu vou fazer um produto
e com a globalização o produto pode se vender tranquilamente em 100 países ao mundo, não? As teorias de marketing dos anos 70, 80, de globalização, hoje está se voltando a uma visão muito mais multilocal, onde eu posso ter alguns produtos globais, mas muitas vezes eu tenho mais vantagem competitiva olhando produtos que eu pego no país, ou marcas que eu pego no país, ou produtos que eu consigo adaptar para o país. Bom, é muito mais claro em situações como as das empresas da Abimac, não? Onde você está vendendo, você finalmente não está vendendo uma máquina, você está tentando ter acesso a um relacionamento de 10, 15 anos, onde a máquina é quase o começo do relacionamento. Então, e sobretudo, se estamos falando de estratégias mais avançadas, onde até 50% ou mais dos ingressos que você vai ter ao longo do relacionamento vão ter que ver com prestação de serviços, não necessariamente com venda de produtos, a sua capacidade de se adaptar e justamente de trabalhar bem em aquele meio, que finalmente é um meio de um país, não? Bom, provavelmente, incluso temos países onde temos diferenças culturais muito importantes, então a questão fundamental é qual é a unidade relevante para fazer adaptações. E não podemos adaptar tudo, porque senão então, acabamos com 100 empresas diferentes, mas aquele equilíbrio fundamental entre as coisas que são fundamentais, que você quer manter como capacidades globais, versus aquelas capacidades que você quer desenvolver sobre base local, porque a cultura daquele lugar vai apressar e vai te dar uma vantagem competitiva sobre isso, né? Bom, isso foi um pouco até uma surpresa, até no campo de estudos de management, etc. Não? Porque até os 80, começos dos 90, a gente estava muito focalizada nas grandes multinacionais, não? E como aquelas empresas globais iam dominar o mundo inteiro, etc. E nos últimos... já tinha um pouco de experiência acumulada em países que têm empresas médias muito bem sucedidas a nível internacional. Tem uma escola de estudos que já tem muito tempo na Itália, de estudar os seus arranjos produtivos locais, os seus clusters. Na Alemanha também o professor Simon trabalhou bastante sobre isso. E depois isso foi se generalizando. Quando uno vê as empresas mais dinâmicas do Japão hoje, também são empresas de porte médio. Agora, elas funcionam e por que são bem-sucedidas? Não? Em geral, porque têm achado, ou desenvolvido, ou escolhido alguma prestação, algum produto, algum nicho, que é um nicho, às vezes, muito pequeno no comércio mundial, mas que é importante. E lá você tem que estar entre os 3 primeiros daquele nicho, que você cobre globalmente, que você, em geral, são empresas, muitas delas ainda que têm um estado de propriedade familiar, onde o fundador ou a sua família também dão um nível de engajamento muito importante, e que tem capacidade justamente de ir se adaptando e naquele nicho onde eles estão, de estar sempre um pouco na cabeça da inovação, sobretudo, não necessariamente porque estão gastando montos, quantidades enormes em pesquisa e desenvolvimento, porque são empresas de tamanho médio, mas porque estão muito vizinhos aos clientes, não? Então estão construindo, através do relacionamento com o cliente, confiança, mas também inovação que eles aprendem com os clientes e daí inovam, não? E é por isso que nós achamos que é muito interessante ver que isso, e agora está ficando um tema muito mais importante em outros países desenvolvidos, que estão dizendo eu tenho que proteger essa camada de empresas médias, na Inglaterra, na França, na Espanha, etc.
porque são muito dinâmicas, porque são criadoras de empregos interessantes e até em geral porque tem um impacto local importante, né, nas regiões do seu país. E, bom, eu tenho seguido esse processo, eu tenho escrito um pouco também sobre casos aqui na América Latina. Eu acho que é muito interessante para nós, que em geral temos poucas empresas de tamanho mundial, além provavelmente de algumas empresas mais orientadas a recursos naturais, etc. Mas a maioria das nossas empresas industriais ou de serviços são empresas pequenas, medianas, né? E então tentar de aprender justamente daqueles casos a nível mundial, eu acho que é muito interessante. Eu acho que a Apex também justamente está fazendo um bom trabalho lá para ajudar esse tipo de empresas, né? Claramente tem segmentos onde o Brasil tem tecnologia de muito bom nível internacional, etc. Mas é bom saber que mais ou menos entre despesas, ou se uno olha patentes, não? 80% das patentes são geradas por 20 países no mundo, que são sempre os mesmos, mais ou menos. Agora só tem a China que está entrando lá. E, em geral, na América Latina, nós temos um déficit de geração de conhecimento que se pode depois comercializar. Mas, quando uno vai olhar aquelas empresas como aquelas que participam nos programas da Apex, etc., você vê muito conhecimento que está justamente, como falam os japoneses, um pouco que está implícito, está intrínseco na empresa. E a questão lá, então, é como você, que vem gerando todo esse conhecimento, geralmente no seu país de origem, muitas vezes não conseguiu aplicar lá fora, como você consegue exportar esse conhecimento, seja através de produtos, mas cada vez mais através de serviços, não? De serviços que vão estar ao redor dos produtos. E lá eu acho que países, claramente que uno acha de nível industrial, que já tem uma base industrial interessante, que tem níveis de conhecimento, como o Brasil, como o México, como a Turquia, como foi ontem a Coreia, claramente a Coreia nos mostra um pouco o caminho, tem justamente chances bem interessantes para competir nesse novo mundo que não é tão globalizado nem tão uniforme como pensávamos 5 anos atrás, né? Não, eu conheço muitas das agências, até das agências nacionais de promoção, de internacionalização, etc. Primeiro é dizer que eu tenho muita admiração pelo trabalho que se faz na Apex, e eu acho que é muito útil para diferentes tipos de empresas, não? Seja para empresas que já estão exportando, têm uma experiência de mercados internacionais, mas que tem que passar agora a próxima etapa de realmente construir uma empresa multinacional, como a empresas que provavelmente já têm um pouco de experiência de exportação, mas que estão justamente tentando de ver os primeiros passos na construção de uma presença internacional. E é lá que eu vejo que programas como a Intercom, onde eu venho participando há uns anos já, dão a base justamente para a empresa, eu acho, ter acesso a conhecimento mais atualizado, justamente que pode trazer parceiros como a Fundação Dom Cabral, como as universidades que trabalham com elas, etc. Mas não só para aprender, ou para como se fosse uma aula, mas idealmente também para trazer isso para o caso específico da sua empresa e traduzir em conhecimento útil, em conhecimento aplicado de como eu passo daquele segmento, processo onde eu vou definir uma estratégia, vou definir uma tática também e vou traduzir nas operações, né, de internacionalização, né? Bom, eu acho que justamente, não, o Brasil tem construído ao longo das décadas um setor bem interessante de máquinas, de bens de capital, etc. Se você olha, você tem
uns 20 países desenvolvidos no mundo e depois países emergentes que conseguem ter a capacidade que tem o Brasil nesse setor, são poucos, são cinco países mais ou menos. Então, eu acho que a oportunidade está aí. Eu acho que também temos um sentido de urgência, no sentido que internacionalização não é só para ir para outros países, mas também para defender o mercado interno, porque nós vamos a um modelo mais de economias abertas e onde estão chegando. O Brasil é um mercado muito interessante para os líderes da indústria e também para novos países emergentes, como podem ser a China, a Índia, etc. Assim que o que acho lá é que vocês têm em muitos segmentos que vão, desde maquinária agrícola, a maquinária que vai para processos industriais, até justamente aplicações de tecnologia, de software, etc., que servem para a indústria. Vocês têm alguma coisa geralmente interessante para oferecer no mundo e que existe uma possibilidade de ser competitivo em algum posicionamento intermédio entre os maiores líderes da indústria e aqueles que hoje só conseguem oferecer preço barato, mas não qualidade de serviço, etc. Agora é uma oportunidade e também um desafio, justamente porque tem todo esse desafio da internacionalização e tem um desafio também, como temos falado nos grupos, de que hoje já não é mais o produto em si, mas a combinação de produto e serviços, né? E isso nos leva também a uma mudança quase que cultural da empresa, que são empresas em geral que são muito orientadas à qualidade industrial, à qualidade de fabricação, etc., que, claro, é muito importante ter, mas é como você desenvolve a partir disso uma prestação de serviços que requer capacidades completamente diferentes, não? E a sua capacidade de, depois de combinar a máquina onde você é muito bom, com serviços onde você justamente vai ir combinando aquele conhecimento e vão lhe dar um posicionamento justamente interessante. Que eu acho que tem muitas oportunidades para empresas brasileiras nesses segmentos. Eu acho que tem muito para aproveitar, trabalhando também justamente com a Apex, né?